Bom dia, bom dia! Vamos para mais um dia de leitura, dia 13 de março de 2026, Hebreus 10 ao 13. Hoje finalizaremos o livro de Hebreus. Glória a Deus, mais um livro, hein? Já estamos chegando no final, já vamos entrar depois em Tiago, Pedro, já estamos indo para o final. Glória a Deus por isso, amém? Então, hoje nós vamos ler Hebreus do 10 ao 13, finalizaremos o livro de Hebreus e encerraremos a leitura de hoje com os Salmos de número 37. Então, se você tiver com a tua Bíblia aí, abre ela lá, Hebreus capítulo 10, vamos ler juntos. Amém? Pai, nós colocamos diante de Ti essa leitura. Fala conosco, Pai, mais uma vez, nos ensine algo precioso através da Sua Sagrada Escritura, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Hebreus capítulo 10, o sacrifício de Cristo é definitivo nas nossas vidas. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se o adorares tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui eu estou, vim para fazer a sua vontade. E assim, ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso, igualmente, nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. E concluiu: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isso é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel, e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Perdão. Mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça.
Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 32. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes foste expostos ao público como espetáculo de humilhações, perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Amém? Capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Versículo 4, nós vamos falar sobre os primeiros heróis da fé. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança. Embora não soubesse para onde ele estava sendo dirigido, mediante a fé peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e incontável como os grãos da areia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância e saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquele de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido: por intermédio de Isaque tua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José também, ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. Versículo 23, mediante fé,
Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, proferindo ser maltratado como povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida. Uns foram os martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Como homens e mulheres sofreram, né? Por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, né? E se não fossem esses homens, talvez nós não teríamos tido a oportunidade de ler uma Bíblia, talvez não teríamos tido as experiências aí deles, né? Que tanto nos edifica e como que é de se pensar mesmo, né? A ação desses homens, né? Vivendo refugiados, vivendo sendo jogados nos cárceres, passando por zombaria, tortura, né? Então, tipo, tudo por amor a Jesus, né? E algo que é para nos fortalecer mesmo, algo que faz a gente refletir, né? Como nós temos caminhado, né? Como nós temos caminhado. Capítulo 12. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas, se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Porquanto nossos pais
nos disciplinavam por um espaço curto de tempo da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos, que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Ainda não chegastes ao monte palpável, e em chamas a escuridão, as trevas, a tempestade. Ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram rogaram que não se lhes pronunciasse mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, essa frase, ainda uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isso é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Capítulo 13. Seja incessante o amor fraternal, não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim mesmo, sem perceber, alguns acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesseis aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivessem sendo maltratados. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, portanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuis, porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Por essa razão, podemos afirmar com toda a segurança: o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por intermédio de seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou, pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação
pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós, como quem deve prestar contas dos seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto, dessa maneira, tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Orai por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa e desejamos viver de modo honrado em relação a todas as áreas da vida. Pessoalmente, rogo-vos com insistência que oreis para que eu vos seja restituído o mais depressa possível. Ora a Deus da paz, que mediante de sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele e opere em vós tudo quanto lhe é agradável. Por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amados irmãos, rogo-vos igualmente que aceiteis bem essa minha mensagem de encorajamento, porquanto eu vos escrevi de forma resumida. Desejo que saibais que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar em breve, irei visitá-lo em sua companhia. Saudai a todos os vossos líderes espirituais, bem como todos os demais santos. Os da Itália vos enviam fraternais saudações. A graça seja com todos vós. Encerramos o livro de Hebreus. Amanhã vamos ler Tiago. Mais um livro finalizado. Glória a Deus por isso. Vamos finalizar a leitura de hoje com Salmo 37, um salmo muito poderoso, né? Fala sobre a passageira alegria dos ímpios, né? Então é um salmo de Davi também, e diz assim, Salmo 37, não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles, em pouco tempo, secarão como o capim e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como ao sol do meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa de pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mas algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio conspira contra o justo e range contra ele os dentes. O Senhor, porém, dele se ri, porque vê chegando o seu dia. Os ímpios empunham a espada e retesam o arco para abater o humilde e o pobre e retrocedar os que seguem o caminho reto. Mas a espada lhes atravessará o coração e seus arcos serão quebrados. Mais vale o pouco do justo que a opulência de muitos ímpios. Pois aos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta os justos. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras, e sua herança permanecerá para sempre. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça, nos dias de fome serão saciados. Sim, os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor desaparecerão, como o esplendor dos prados, como fumaça desaparecerão. O ímpio pede emprestado e não devolve, o justo se compadece e dá com generosidade. Sim, possuirão a terra os que ele abençoar, mas os que ele amaldiçoar serão excluídos. O Senhor afirma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Fui jovem, já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando pão. Em todo o tempo exerce grande compaixão, e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Desvia-te do mal e faze o bem, e sempre terás onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Esses serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão.
A boca do justo proclama sabedoria, sua língua anuncia o direito. A lei de Deus está no seu coração, seus passos não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura a maneira de matá-lo, mas o Senhor não o abandona, as suas mãos não permitem que o condenem se for julgado. Espera no Senhor e, confiante, segue sua soberana vontade. Ele te exaltará dando-te a terra por herança e verás os ímpios serem destruídos. Vi uma pessoa ímpia, prepotente e cruel, a expandir-se como a árvore frondosa. Tornei a passar e já não estava. Procurei-a e não foi encontrada. Medita no homem íntegro, considera a pessoa justa. Há uma prosperidade para todo aquele que busca paz, mas os impenitentes serão exterminados todos juntos, não haverá qualquer sucesso futuro para os ímpios. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta, ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Amém? Pai, muito obrigado pela palavra, que o Senhor possa nos ensinar com tudo que nós lemos aqui, Pai, e que possamos, Pai, glorificar o Teu nome e caminhar contigo, ouvindo quais são os seus planos, projetos e propósitos que o Senhor tem para a terra, para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que nosso coração esteja ligado a Ti. Amém? E amém. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus.